寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? Então, sem enrolação que eu já enrolei demais, bora lá! E hoje, como vocês estão vendo, a teoria é: e se o Napoleão tivesse ganhado a guerra contra a Rússia? E essa teoria não é uma teoria minha, é uma teoria de um inscrito. E também, né, e para quem não sabe, eu sempre pego, né, fatos que poderiam ter dado certo, aí sim eu dou uma moldada, também de um modo plausível, para nossa teoria dar certo, beleza? Eu nunca chego e faço assim, aconteceu porque eu quis, entende? Mas eu também dou aquela moldada, porque afinal, se também não tivesse valendo, não ia ter porque existiam essas teorias, beleza? Então, bora lá! E também, uma outra coisa, normalmente nas teorias eu sempre pego e faço a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e tempos atuais. Só que como o Napoleão é muito ali, tipo basicamente uns 100 anos antes da Primeira Guerra Mundial, eu não acredito que, de certa forma, vá mudar muita coisa. Sim, eu vou colocar algumas consequências no final do vídeo, no final, aliás, da teoria, não do vídeo, mas eu não acredito que vá mudar muita coisa, historicamente falando, beleza? Então, bora lá. Então, nós já começamos em 1812, quando o Napoleão Bonaparte estava ali saindo do soco com a Rússia, e depois de 5 meses ele acabou perdendo e ele acabou tendo que voltar ali até a França, e mais precisamente até Paris, onde ele não foi muito bem recebido, e após perder em Waterloo, perdoe a pronúncia, eu acredito, né, que ele já não era mais o preferido ali da França. Mas agora começa a nossa teoria. Bem, vamos supor que em 1812, ali na guerra contra a Rússia, o Napoleão ele consegue vencer ali os russos, através de uma estratégia e também de uma melhor comunicação com seus soldados e, de certa forma, algum modo de intimidar os russos através, sei lá, de propagandas ou espalhando boatos, de certa forma, propaganda no modo geral, para aí sim ficar mais fácil a deserção deles. Então, quanto menos soldados russos tiverem em combate, sejam eles feridos, empacotados ou que eles simplesmente tenham corrido, é muito melhor do que enfrentar aqueles que não fugiram, que evitariam fugir. Então, vamos seguir assim e vamos supor que, sei lá, através de pelo menos uns 7, 8 meses por aí, Napoleão, através de duras baixas, tenha conseguido ali dominar a Rússia. Mas como é que seria essa dominação? Que essa pergunta é a pergunta importante. Como é que seria essa dominação? A Rússia seria anexada à França? Seria um estado fantoche, um estado tributário, né? Um estado fantoche de modo geral? Ou um protetorado? Bem, eu acredito que por causa, né, do prejuízo que o Napoleão teve em Moscou, eu acredito que ele não faria da Rússia uma colônia. O porquê? Porque seria difícil de manter. Afinal, se um estrangeiro governa seu país, é muito mais fácil ter uma revolta do que se uma pessoa que você colocou no poder, sendo daquele país, governe aquele país, entende? Então, é muito mais fácil eu colocar alguém para governar para mim do que eu ir lá e governar uma nação estrangeira. Então eu acredito que sim, um estado vassalo ali, um estado fantoche,
seria muito mais benéfico para o Napoleão do que se ele de fato tivesse anexado a França, pois aí sim ele não iria ter um minuto de paz. Então, como ele ganhou, obviamente que ele vai ali ficar farmando um pouco, ele vai ali retornar com soldados e com dinheiro. E, obviamente, né, ele vai contratar muito mais mercenários pelo caminho para lutar contra os ingleses em Waterloo. Aliás, né, ele vai ter que lutar primeiro contra os franceses, que não eram muito a favor dele. Depois ele vai ter que lutar contra os britânicos em Waterloo. E ok, vamos supor que apesar ali, né, dele não ser bem visto, ele conseguiu um certo dinheiro ali na Rússia, conseguiu soldados, mercenários, ex-desertores do lado russo. Vamos supor que, ok, ele volta em peso e ele não consegue ali ser surpreendido. E em Waterloo ele consegue sim, pelo menos empatar com a Inglaterra, vamos manter assim, mantendo ainda assim, de certa forma, a moral da França muito alta. Obviamente que ele iria punir as pessoas que organizaram, né, um atentado contra ele, qual líder que não faria isso, e depois ele ia mantendo ali, ele só ia farmando ali na Rússia. E conforme, obviamente, né, a idade fosse chegando e as doenças que ele pegou, isso nós não alteramos, isso vai mantendo e a Rússia ali vai pagando. Chegou Napoleão II, eu acredito que aí então, a partir do Napoleão II, que a Rússia talvez ali tentaria ali dar uma desestabilizada e dar uma desconversada ali no governo, afinal era um príncipe muito inexperiente, acredito eu, não li muito sobre ele, por favor não me crucifiquem. Então, e apesar, né, que ele também morreu cedo, morreu apenas com 21 anos, devido a pneumonia, tuberculose. Então isso já passou direto para o Napoleão III. Eu acredito que a partir daí o Napoleão III ele ia assim conseguir dar uma reestabilizada ali na Rússia e conseguir ainda assim arrancar alguns tributos e algum dinheiro ali para eles. O porquê? Porque obviamente que eles teriam muito mais passagem ali para a Ásia, passando pela Rússia, afinal não é um estado inimigo, é um estado controlado por você mesmo, então ninguém vai te atacar. Podem ser hostis? Podem ser hostis, mas nada que uma lança ali, um mosquete não resolva. E obviamente, né, que partindo da Rússia, eles teriam uma vasta fronteira ali para escolher qual países eles poderiam arriscar fazer uma colônia. Afinal, a Rússia ia estar lá dando dinheiro e dando soldados. Calma aí que eu já vou trabalhar nisso também. Relaxa. Então, eles poderiam sim chegar até as Filipinas. Ah, Bruno, mas as Filipinas não era da Espanha? Ué, e ele não pode sair no soco? Ainda mais para a Espanha? Tirar mais um troco ali, tirar mais uma colônia. E isso também facilitaria muito para eles chegarem ali no Sudeste Asiático. Quando eu digo Sudeste Asiático, eu digo Indochina, Camboja, Laos, Vietnã, Tailândia também, por que não? Então, isso pouparia muito mais tempo. Mas vamos supor que também essa é uma opção, mas vamos supor que ele fique de boa ali e escolha, colonizar o Sudeste Asiático mais tarde. Ele vai reunir muito mais dinheiro da Rússia e muito mais soldados e mercenários, consequentemente. E bem, eu acredito que a Rússia, logo os russos, eles iriam sim fazer uma revolução. Eu não garanto que seria uma revolução comunista, mas eu acredito que possivelmente seria uma revolução liberal ou uma revolução antimonarca, justamente, né, porque enquanto a Rússia passa fome, a França ganha dinheiro. Então, eu acredito que sim,
a Rússia poderia sim virar uma república muito mais cedo, pelo menos uns 100 anos antes, né, dela virar ali a União Soviética. Não digo que ela viraria logo de início um país comunista, mas de uma república para um país comunista também é um passo. Então, mas e agora? Como é que também seria a situação da França em si? A Rússia já desmoronou, já virou uma república, tá, entre aspas, né? Vamos supor aí que a Rússia está ali num processo ali de revolução para tirar a monarquia. Agora existem outras duas possibilidades. Napoleão III deixa isso acontecer e encerra de vez, né, o estado fantoche, ou então ele pode intervir para tentar conter essa revolução. Eu acredito que se ele tentar intervir, o estado, né, a Rússia fantoche aí, pode durar ali um pouquinho mais também. Então vamos colocar essa opção dele intervir ali e ajudar a Rússia e ajudar a pessoa ali que ele colocou no poder para ser a marionete dele. Vamos supor que ele também conseguiu fazer isso, ele conseguiu ali conter a revolução junto com o governo fantoche. Como é que seria a França? Bem, a França, ela possivelmente iria ali ter uma economia melhor, isso é, se a família Napoleão não fosse corrupta, vamos supor aqui que eles não sejam tão corruptos assim, né, a ponto de dominar colônias para nada. Olha, eu acredito que talvez os franceses eles pensariam, poxa, o cara ali, beleza, ele governa ali com uma mão de ferro, mas eu não passo fome, meu vizinho não passa fome, ali, tal pessoa ali não passa fome, a maioria da população tem comida, então, tipo, deixa, né? Um mal necessário. Então, eu acredito que talvez a família Napoleão poderia, sim, ficar no poder durante mais um tempo, beleza? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Por favor, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês tirariam. Inscrito que me pediu essa teoria. Por favor, comenta aí se você gostou, se você não gostou, o que você acrescentaria. Peçam suas teorias também, eu demoro, mas eu faço, beleza? E como sempre, né, eu não vou deixar a thumb dessa vez para print porque não fui eu que fiz, então não acho justo eu rotular algo como o meu, sendo que não fui eu que fiz, beleza? Enfim, aquele apoio aí, quem puder. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face, ambos na descrição, beleza? Falou e fui!